Vamos lá, pessoal. É, o direito de liberdade, né? O direito à liberdade, a respeito disso, José Afonso da Silva vai dizer que a liberdade é um poder de atuação do homem em busca de sua realização, de sua felicidade. A ideia geral é essa, tá? Só que essa liberdade, ela pode ser desmembrada em vários grupos, tá? A gente tem a liberdade da pessoa física, e aí a gente fala liberdade de locomoção e liberdade de circulação. A liberdade de pensamento, e aí pode ser liberdade de opinião, liberdade religiosa, né? Liberdade de informação. Liberdade de expressão coletiva pode ser o direito de reunião e o direito de associação. E a liberdade de ação profissional ou de atuação profissional, que é a liberdade de escolha de profissão, ah, né? Trabalho, ofício ou profissão. Então, são esses grupos de liberdade que nós vamos falar de cada um deles a partir de agora. Bem, a, a ideia da liberdade de locomoção, ela aparece ali no artigo 5º, inciso 15, que é a liberdade que é o cerne da pessoa física, tá? Ou da pessoa natural. E ela tem como garantia específica o habeas corpus. Tá? É a liberdade da pessoa, do corpo da pessoa, tá? Dela se locomover, dela ir de um lugar para outro. E a liberdade de circular, de ir e vir, de parar, de ficar, de estacionar, de permanecer, certo? É a liberdade de circulação. E aí o próprio José Afonso da Silva vai falar que a liberdade de circulação é a faculdade de se deslocar de um ponto a outro por uma via pública ou afetada ao uso público, né? É a liberdade de ir e vir, a liberdade de circular por aí, andar por aí, ou de permanecer, de ficar parado, certo? Por isso que aquela história de a gente não vê isso hoje em dia, né? Mas no período da ditadura existia uma expressão policial, né? Que era assim, ó, chegava o policial num agrupamento de pessoas e falava circulando, circulando, que era para haver uma dispersão. Por quê? Era proibido o direito, não existia o direito de reunião, ele estava suspenso. Então as pessoas não podiam se aglomerar. Então ela falou circulando, circulando, era para dispersar as pessoas. Isso é inconstitucional hoje, certo? O policial ele não pode fazer isso, falar para as pessoas saírem daquele local, a não ser que a permanência daquelas pessoas naquele local específico esteja causando um risco à segurança delas mesmas ou de outras pessoas. E aí o policial pode pedir para as pessoas se retirarem. Policial ou qualquer agente público. Tá? E aí a gente tem a liberdade de pensamento. Só para a gente lembrar, o habeas corpus, gente, ele pode ser ajuizado por qualquer pessoa, ele não tem uma forma específica, não precisa ser advogado, tá? Eu tinha um professor que ele falava, ele gostava de falar sempre que o habeas corpus ele pode ser feito até num papel de pão, certo? Qualquer pessoa pode falar, seu juiz, fulano de tal está preso ilegalmente. Eu peço a sua soltura. E aí o juiz teria que analisar o caso e aí poderia conceder segurança. Poderia conceder o habeas corpus àquela pessoa, àquele paciente, e a pessoa ser solta. Se os senhores se lembram, na época que o Lula estava preso, ah, inúmeras pessoas ajuizaram, impetraram habeas corpus. Não só o advogado dele, mas várias outras pessoas, né? Pessoas aleatórias, pessoas simpatizantes, e aí tiveram dezenas de habeas corpus ajuizados pedindo a soltura do Lula, certo? Não precisa ser advogado, nem contratado pela pessoa. Você soube que alguém está preso injustamente ou ilegalmente, você pode pedir um habeas corpus, certo? Aí a gente tem a liberdade de pensamento. Tá? Ahn, Vamos falar inicialmente da liberdade de opinião, certo? Ahn, as pessoas elas podem ter uma ideia sobre determinado assunto, certo? Então, essa liberdade de opinião, ela
Eu posso pensar em qualquer coisa, eu sou livre para pensar sobre isso. E até manifestar essa minha opinião, certo? Ah, e essa liberdade de opinião ela pode ser desmembrada também numa liberdade religiosa ou de convicção filosófica ou política, por exemplo, a liberdade de crença, por exemplo, liberdade de crença religiosa é a liberdade de crer em alguma coisa ou de não crer em nada. Aquela pessoa agnóstica, por exemplo, ela não acredita em nada, ela não acredita numa divindade. Ela pode? Pode. Ou eu posso crer que, sei lá, um objeto, né, um livro, ele, esse livro aqui, ele tem um poder mágico que vai me trazer a salvação do mundo terreno e vai me levar a um outro plano. Posso acreditar nisso. Eu posso acreditar que esse livro ele tem um poder mágico. Ah, vamos lá. O pessoal que tem medo de vampiro, né? Eu posso acreditar, por exemplo, em vampiro. E aí eu acredito, por exemplo, que uma estaca de madeira ela tem o poder de matar o vampiro. Acredito. Se quiser acreditar, tudo bem. Aí você tem a crença religiosa. Eu acredito que é, em Alá e no seu profeta Maomé. Acredita? Ótimo. Você pode acreditar. Tranquilo. Agora, liberdade religiosa, liberdade de crença religiosa é diferente de liberdade de culto. E aí a gente vai falar disso, tá? A liberdade de culto, liberdade de realizar um culto. Uma coisa é eu crer, dizer que eu creio. A outra coisa é exercitar um culto. São coisas distintas, tá? Eu posso, por exemplo, acreditar. Eu posso acreditar em qualquer coisa, tá? Eu posso acreditar que eu só conseguirei uma, uma, acesso à divindade se eu fizer sacrifício de animais, certo? Ou se eu fizer sacrifícios humanos, eu posso acreditar nisso, tá? Agora, praticar isso aí é outra história. Praticar isso aí é outra história. Você não vai conseguir fazer isso no Brasil e em muitos lugares. Na maioria dos países você não vai conseguir fazer um negócio desse, tá? Mas você pode acreditar nisso, certo? A minha convicção filosófica, eu sou anarquista, eu não quero nada do Estado. Ótimo, tá? Eu quero, né? O menino foi chamado para servir o exército, certo? E aí ele fala, eu não pego em armas. Você pode falar que você é contra as armas, é uma convicção filosófica, né? Tudo certo. Agora, você vai se eximir por conta disso do serviço militar? Negativo. Você foi chamado, você vai ter que fazer. Você vai desempenhar uma outra função lá dentro, você não precisa pegar em armas, mas você vai ter que estar lá, certo? Isso está lá no artigo 5º, inciso 8. E aí a gente tem a liberdade de comunicação, que é a liberdade de manifestação do pensamento, artigo 5º, inciso 4, e a própria liberdade de informação, que está no inciso 14, certo? Para me comunicar, eu preciso de informação e eu preciso manifestar meu pensamento. Então, está dentro das liberdades. A liberdade de expressão, a liberdade de expressão, ela eu tenho que verificar o seguinte, olha só. Eu posso manifestar as minhas ideias? Pode manifestar. Só que essa liberdade de expressão, ela tem limites. Essa minha liberdade de expressão não pode ser o ponto de eu incitar a violência, certo? Porque eu posso prejudicar outras pessoas com isso. Mas, quando eu estou falando de liberdade de expressão, eu estou falando de informações que são veiculadas, eu tenho que pensar no seguinte: olha, mas
Quais são as informações que são válidas serem veiculadas? E quem vai decidir sobre isso? Né? Eu estou falando isso porque o Brasil viveu um período grande e recente de uma ditadura militar. Não estou dizendo que não houve outras ditaduras, houve. O Brasil que teve. Eu não sei porque as pessoas não falam da era Vargas como ditadura. Vargas foi um ditador. Existiram outros ditadores? Sim, existiram. Né? Só que não se fala, as pessoas só lembram da ditadura militar. Foi ditadura também. Tá? Não estou negando isso, não. Foi ditadura. Mas houve outras. Né? Então, a ditadura militar, que acabou lá em 85, né? ela existia censura. E aí a Constituição, no artigo 220, parágrafo 2º, proíbe a censura. Certo? Proíbe a censura. Só que existem algumas tentativas há pouco tempo, tá? É, durante o governo do PT, inclusive, tiveram algumas tentativas de que se criarem comitês para analisar algumas veiculações aí de imprensa, de propaganda, para avaliar a validade de aquilo ali, se era lícito ou ilícito aquela manifestação, certo? O STF decidiu há pouco tempo sobre biografias não autorizadas. Existia uma concepção de que para eu publicar uma biografia de alguém, eu teria que pedir a sua autorização. Só que o que acontece? Se uma pessoa, para a pessoa autorizar, por exemplo, se alguém quiser falar sobre a minha vida, escrever um livro sobre a minha vida, vamos supor, seja uma autoridade aí importante, tal, uma personalidade importante, e aí algum escritor resolve escrever sobre a minha vida. Se ele diz que vai escrever um livro sobre a minha vida, eu vou pedir, antes de eu autorizar, eu vou pedir para ler. E aí, quando eu leio, logicamente que tem coisa lá que eu não vou gostar. Né? O cara fez uma pesquisa direitinho, começou a achar coisas que eu não achava interessantes, e aí eu vou falar, ó, corta isso aqui, mexe ali e tal. E então as biografias autorizadas, geralmente, elas têm uma influência muito grande do personagem, daquela pessoa. Então a coisa não saía bonitinha. O bom mesmo são as biografias não autorizadas. E aí isso parou no STF, na ação direta de inconstitucionalidade 4815, e aí o STF falou o seguinte, olha, não precisa de autorização para publicar uma biografia de alguém, né? Por conta da liberdade de expressão. Certo? A publicação de um livro é a manifestação de uma liberdade de expressão e isso não pode ser limitado pela censura de ninguém, até mesmo da pessoa que está sendo noticiada ali, né? Certo? Tá? Agora vamos pensar no seguinte: a gente está falando de liberdade de expressão, certo? Ah, vamos pensar na liberdade de imprensa. Né? A imprensa usa muito esse direito, certo? No seu dia a dia. Ah, alguém poderia impor a um jornal que ele publicasse determinada matéria em nome da liberdade de expressão? Né? Vamos imaginar que eu queira que seja veiculada determinada notícia. E aí eu peço ao jornal, publique essa matéria aqui, porque eu acho que essa matéria é importante, é relevante para a sociedade. E aí o jornal simplesmente fala, não vou publicar isso porque eu não acho isso interessante. Ou eu não acho conveniente publicar no meu jornal isso. Tá certo ou tá errado? Né? O jornal tá certo, ele publica o que ele quiser. E aí eu tenho uma outra coisa. Existe uma liberdade de imprensa interna corporis? Eu quero dizer. Vamos pensar o seguinte. A, a empresa jornalística, ela tem funcionários, que são os jornalistas, certo? E esses jornalistas, eles se utilizam da liberdade de expressão para exercer ali o seu ofício, a sua profissão. Agora,
Vamos supor que esse jornalista ele chega com a matéria, um furo de reportagem. E aí, ele é uma coisa assim, para publicar na primeira página. E aí nós temos um editor, o editor-chefe do jornal, e ele fala assim: eu não autorizo publicar essa matéria. Mas o jornalista vai falar: não, mas eu tenho liberdade de imprensa, eu quero publicar. Mas aí o jornal vai falar: mas eu também tenho, eu não quero publicar. Porque isso está em desacordo com as minhas convicções, sei lá. Porque eu não quero publicar, porque eu sou patrão e você é funcionário e está tudo certo. Certo? O jornalista ele poderia peitar o jornal e fazer uma publicação na marra? Pessoal, deixa eu só lembrar para vocês aqui, existe uma súmula do STJ, a súmula 121. Ela vai dizer o seguinte, olha, são civilmente responsáveis pelo ressarcimento do dano decorrente de escrito, decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação. Então, o enunciado número 221 da súmula do STJ está dizendo o seguinte: olha, publicou alguma coisa no jornal, né, publicação na imprensa, ótimo, liberdade de imprensa, tudo certo. Ocorreu dano, gerou dano a alguém, esse alguém pode processar tanto o jornal quanto o jornalista que assinou a publicação. Os dois respondem pelo dano moral. Certo? Bom, e se o jornalista não concordar com o editorial? Tá? Ah, o, o livro do Gilmar Mendes vai dizer assim, olha, o jornalista, não obstante, deve dispor da faculdade de romper com o contrato que o vincula a certo meio de comunicação, no caso de discordar com a linha editorial assumida, sem arcar com o ônus em razão disso. Tá? Pega as coisas e vai embora. Arruma a trouxa e vai embora, vai para outro lugar. Tá? Abre um blog. Hoje em dia tem muito jornalista fazendo isso, né? Ele sai de um grande veículo de comunicação e aí ele vira blogueiro, certo? O cara vai viver dos cliques, vai ter uma vida independente, certo? Pode ser, né? Mas o que ele não pode fazer é impor ao veículo de comunicação que pode responder por aquela matéria, tá? Impor aquela publicação. Ou então é o seguinte, vamos pensar no seguinte, não vamos pensar só em dano moral, não. Vamos pensar no seguinte, ah, tem alguns veículos de comunicação que a gente sabe que eles têm uma linha ideológica. A gente não pode pensar que a imprensa é imparcial. O pessoal fala, o jornal tal, a televisão tal, a rede de comunicação tal, ela é parcial, ela é tendenciosa. Não, ela pode ser tendenciosa. Quem não pode ser tendencioso é o juiz. Quem não pode ser tendencioso é o agente público. Tá? Esses não podem ser tendenciosos. Mas a empresa jornalística pode. A empresa jornalística, em um Estado democrático de direito, ela tem a possibilidade de ser contra o governo ou de ser contra uma gestão específica. Qual é o problema? Né? A gestão, por exemplo, falou que não vai publicar nada na Rede Globo. Cortou o contrato de divulgação com a Rede Globo. Gente, uma empresa de comunicação ela vive de publicação, certo? Se eu corto o contrato com ela, o que ela vai fazer? Ela vai começar a combater o meu governo, certo? Se o governo começar a soltar dinheiro para a Rede Globo vai começar a aliviar para o governo. E é assim que funciona a vida, é assim que funciona o mundo. Tá? A gente não pode pensar que um veículo de comunicação é, ele é imparcial. Não, não é imparcial nada. Né? O veículo de comunicação ele está interessado em dinheiro, ele está interessado em lucro, ele quer vender espaço para divulgar. Né? Se eu vou dar dinheiro para ele,
É lógico que eu viro cliente dele. Ele vai falar mal de um cliente? Claro que não. A coisa vai ser mais branda, certo? Eu vou informar, mas eu posso informar de várias formas diferentes, né? Então a coisa pode ser assim, certo? E aí a gente tem um julgado do STJ que vai falar o seguinte, olha, a impossibilidade do estabelecimento de controles estatais sobre a profissão do jornalista leva à conclusão de que não pode o Estado criar uma ordem, um conselho profissional, autarquia, ah, para a fiscalização desse tipo de profissão. O exercício do poder de polícia do Estado é vedado nesse caso, em que imperam as liberdades de expressão e de informação. É, por esse julgado, o STF falou que não cabia um conselho de. Ali para o jornalista ter a carteirinha, né, ter um conselho regional ou um conselho federal. E aí acabou. Hoje em dia, eu não preciso sequer fazer o curso de jornalismo para ser um jornalista. Basta eu saber escrever.